24ª Sessão Legislativa Ordinária de 2025. Peço à secretária que faça a verificação de quórum. Leopânia Paz de Souza. Presente. Cláudio Gonçalves Noronha. Presente. Daniel Divino Pereira da Silva. Presente. Elias Antunes Camargo. Presente. João Valeriano Rodrigues. Presente. Luciana Guimarães Avelar. Presente. Luiz Carlos Martins Badu. Presente. Milton Hermógenes Oliveira. Presente. Cíntia Freire de Andrade Braga. Presente. Boa noite a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Ufaina, relativa à 24ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura, realizada nessa data, em 3 de setembro de 2025. Convido a todos para colocar-se de pé para realizarmos uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Ufaina, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os vereadores, senhores vereadores e vereadoras, autoridades presentes, servidores dessa casa e todo o público que nos acompanha. Passaremos agora ao expediente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências oficiais, atos da presidência e documentos recebidos pela Câmara Municipal. Leitura dos seguintes projetos de leis. Projeto de lei número 332/2025, de 28 de agosto de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Ufaina para o exercício financeiro de 2026. Projeto de lei número 333/2025, de 28 de agosto de 2025, que dispõe sobre a alteração da lei número 317/2025, de 26 de junho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026, e o projeto de lei número 334/2025, de 28 de agosto de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o quadriênio 2026/2029 e da outras providências. Leitura do projeto de resolução número 023/2025, de 25 de agosto de 2025, que institui e regulamenta o regime de reembolso para despesas de pequeno vulto no âmbito da Câmara Municipal de Ufaina, com fundamento no inciso 2 do artigo 95 da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021 e da outras providências. Ofício número 270, de 28 de agosto de 2025. Mensagem. Senhora Presidente da Câmara e vereadores de Ufaina, para os efeitos legais, estou submetendo à deliberação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de lei número 332/2025, ementa. Estima-se a receita e fixa. Estima a receita e fixa a despesa do município de Ufaina para o exercício de 2026, LOA/2026, e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei apresenta a proposta da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2026, do qual consta o projeto de planejamento e execução das finanças públicas do município, compreendendo as receitas e despesas para os exercícios de 2026. A elaboração da LOA segue as normas legais vigentes, as estruturas formais de apresentação adotadas pelo governo federal e estadual, a fim de manter uma maior proximidade às propostas dos demais
entes da Federação e de acordo com as leis federais. A formulação da LOA partiu do diagnóstico da situação socioeconômica e financeira do município e o histórico evolutivo dos planos anteriores. Assim, a proposta teve sua construção sustentada em uma base de planejamento estratégico do governo municipal. A construção contou com a participação direta de todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes executivos e legislativo municipal. Também tomou em conta as propostas e sugestões colhidas no processo de participação popular levado a efeito através da realização de audiências públicas. Dessa forma, apresentamos um orçamento para o ano de 2026, calçado na realidade social e economia, na proposta de governo, na consulta popular e na avaliação do poder legislativo, buscando a interação de seus objetivos com a necessidade e inspirações da população. Creonir Borges de Oliveira, prefeito municipal de Faina. Ofício número 272/2025, Faina, 28 de agosto de 2025. Excelentíssima Senhora Delvânia Vaz de Souza, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Faina. Assunto: encaminha o projeto de lei número 334/2025. Excelentíssima Senhora Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos demais ilustríssimos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com a finalidade de encaminhar o projeto de lei número 334/2025, de 28 de agosto de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2026-2029. Para a devida análise, seguem anexos às justificativas do projeto de lei que ora se encaminha, visando melhor elucidação da matéria posta à apreciação dessa Casa de Leis. Solicito, portanto, seja o mesmo apreciado, discutido e, ao final, votado por esta Câmara Municipal de Vereadores na forma da Lei Orgânica do Município de Faina e do regimento interno dessa Casa, sendo que tinha tratado o prefeito do município conseguindo seus sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Creonir Borges de Oliveira, prefeito municipal de Faina. Justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei apresenta a proposta de alteração da Lei Municipal número 317, de 26 de junho de 2025, Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, para exercício de 2026. Salientamos às Vossas Excelências que a aludida alteração se dá em razão de que, no decorrer as etapas de elaboração do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2026, ficou evidenciada a necessidade de adequação da LDO para o exercício de 2026 em consonância à LOA 2026. Importante ressaltar que não há quaisquer alterações no texto da LDO, aprovado pela outra Câmara de Vereadores por meio da Lei Municipal de número 317, de 26 de junho de 2025, mas tão somente nos valores previstos constantes em seus anexos. Portanto, havendo apenas a atualização da previsão para a realização da receita e execução da despesa, com base no qual foi apresentada na proposta orçamentária para o ano de 2026. Nesse sentido, o Poder Executivo, que no mês de abril de 2025, especificamente até a data de 30 de abril de 2025, quando da apresentação do projeto de lei da LDO 2026, apresentava naquela oportunidade em seus anexos numerários, previsto tendo como
como base a execução da receita e da despesa pública até o mês de março de 2025. Com a referida proposta de alteração da LDO, visa tão somente atualizar tais informações em seus anexos, tomando como referência os valores já executados até o mês de julho de 2025, bem como as provisões atualizadas das percentuais do PIB e da inflação do país e estado de Goiás para o exercício seguinte, assim aproximando-se mais da realidade do que pode vir a ser a execução orçamentária dessa municipalidade para o ano de 2026. Desta forma, submetemos o supramencionado do projeto de lei à apreciação e deliberação dessa atividade e aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de admiração e apreço a Vossa Excelência e aos dignos componentes dessa Câmara Municipal. Respeitosamente, Creonir Borges de Oliveira, Prefeito Municipal de Faina. Projeto de resolução número 023/2025, de 25 de agosto de 2025. Institui e regulamenta o regime de reembolso para despesa de pequenos vultos no âmbito da Câmara Municipal de Faina, com fundamento do parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e da outras providências. A Câmara Municipal de Faina, Estado de Goiás, por seus membros integrantes, aprova e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. A mesa diretora da Câmara Municipal de Faina, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as conferidas pelo artigo 38, inciso 1 e 7 do Regimento Interno, pondera. Considerando a necessidade de dotar a administração da Câmara Municipal de um instrumento que confira celeridade e eficiência na cobertura de despesas eventuais e de pequenos vultos, cuja realização por meio do processo ordinário de contratação se mostre inviável ou antieconômica. Considerando a autorização contida no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que permite que o pagamento de despesas de pequeno vulto seja realizado por meio de sistemas de reembolso. Considerando a importância de estabelecer regras claras e transparentes para o referido sistema, garantindo o controle e a correta aplicação dos recursos públicos, em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Portanto, resolve capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Faina o regime de reembolso para o pagamento de despesas de pequeno vulto nos termos dessa resolução. Artigo 2º. O regimento de que trata essa resolução aplica-se aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Faina quando devidamente autorizados e no estrito interesse da administração pública. Capítulo 2 do regime de reembolso. Artigo 3º. O regime de reembolso consiste na restituição de valores despedidos por vereadores ou servidores para fazer frente a despesa de caráter excepcional e de pequeno vulto que não possa aguardar o processo normal de execução orçamentária. Parágrafo único. A utilização do regime de reembolso é medida excepcional aplicável somente quando a despesa não estiver amparada por contrato administrativo vigente e sua urgência ou natureza não permitir o procedimento licitatório ou de contratação direta. Artigo 4º. Consideram-se despesas de pequeno vulto para os fins dessa resolução aquelas cujo valor total não ultrapasse individualmente o valor máximo estabelecido no
95 do parágrafo 2º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por aquisição ou serviço. Artigo 5º. O regime de reembolso destina-se a cobrir despesas eventuais, urgentes e inadiáveis, necessárias ao regular funcionamento das atividades legislativas e administrativas, tais como: inciso 1. A aquisição de materiais de consumo de uso imediato que não estejam disponíveis no almoxarifado. Inciso 2. Contratação de pequenos reparos ou serviços de manutenção emergencial em bens móveis ou imóveis da Câmara. Inciso 3. Despesas com locomoção urbana para a realização de atividades externas de interesse institucional, quando não for possível o uso de veículo oficial. Inciso 4. A aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para eventos ou reuniões oficiais. Inciso 5º. Outras despesas de natureza análoga, desde que devidamente justificadas e autorizadas pelas autoridades competentes. Capítulo 3 do Procedimento e da Prestação de Contas. Artigo 6º. O pedido de reembolso deverá ser formalizado por meio de requerimentos específicos dirigido ao presidente da Câmara no prazo máximo de 5 dias úteis após a realização da despesa. Artigo 7º. O requerimento de que trata o artigo 6º deverá ser instruído obrigatoriamente com os seguintes documentos. Inciso 1. Justificativa detalhada da necessidade e da urgência da despesa. Inciso 2. Nota fiscal ou documento fiscal equivalente emitido em nome do vereador ou servidor, sem emenda ou rasuras, contendo a descrição clara do bem adquirido ou do serviço prestado. Inciso 3. Comprovante de pagamento, recibo, comprovante de transação bancária, etc. Inciso 4. Ou ateste de recebimento do material adquirido ou serviço prestado. Inciso 8º. Compete ao presidente da Câmara ou a quem este delegar analisar e autorizar o pagamento do reembolso, após verificar a regularidade da documentação e a conformidade da despesa com o interesse público às normas dessa resolução. Parágrafo único. A autoridade competente poderá indeferir o pedido de reembolso caso a despesa seja considerada desnecessária, antieconômica ou se a documentação estiver incompleta ou irregular. Artigo 9º. As despesas realizadas sob o regime de reembolso correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento da Câmara Municipal. Capítulo 4. Das dispensações finais. Artigo 10º. É vedado o fracionamento de despesa ou do documento fiscal para enquadramento nos limites estabelecidos por essa resolução. Artigo 11. Não serão admitidas, para fins de reembolso, despesas de pertinências diversa daquela de interesse da administração pública e que não seja voltada à atuação institucional deste Parlamento, bem como aquelas que se enquadrem como aquisições e serviços destinados à reposição de almoxarifado, as quais devem se submeter ao procedimento ordinário de contratação e despesa. Artigo 12. Os casos omissos nessa resolução serão dirigidos pelo presidente da Câmara, observados os princípios que regem a administração pública. Artigo 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Faina, em 25 de agosto de 2025. Eu quero aqui reiterar meu pedido de voto a todos os colegas para essa resolução de número 023/2025, pois será fundamental para o andamento dessa Casa de Leis, para o dia a dia, que a gente possa atender as demandas que não caibam dentro de uma licitação. E muitas das vezes a gente é pego de surpresa A gente é pego de surpresa aqui com algumas questões que, ao decorrer do tempo, pode acontecer
alguns equipamentos que queimam e às vezes a gente não consegue esperar, não há condições de esperar um procedimento de uma distração. Então, quero reiterar o meu pedido de volta a todos os novos colegas e se vocês puderem me dar essa força, ficarei muito grato, em especial pelo bom andamento dessa Casa de Leis. Peço à secretária que faça a leitura do parecer. A ordem do dia. Ok, perdão. Passaremos agora à explicação pessoal. Neste momento, concedo a palavra aos senhores vereadores que desejarem se pronunciar pelo tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que este é um momento destinado à livre manifestação sobre assuntos de interesse público ou de ordem pessoal. Com a palavra a vereadora Daniela de Lima. Boa noite a todos e a todas. Quero fazer um convite da paróquia Nossa Senhora da Penha, que foi destinado aqui para a Câmara Municipal, e domingo será, na verdade, a festa começa do dia 5 ao dia 14. E domingo, e cada dia terá missa. E no domingo, próximo domingo, a missa será em homenagem a nós, vereadores. Então, todos vocês estão convidados, vereadores e vereadoras, né? Então, foi? Nesse domingo, sim, nesse domingo próximo, sai dia 7, exatamente. E no domingo também nós vamos ter a cavalgada. Vocês estão todos convidados. E por eu fazer parte, né, da festa, da ser festeira, eles pediram para eu estar fazendo esse convite para todos vocês. Paróquia Nossa Senhora da Penha, convite aos homenageados. A Paróquia Nossa Senhora da Penha tem a alegria em convidar Vossa Senhoria e família para participar das festividades em honra à nossa padroeira. Neste ano, rendemos especial homenagem àqueles que com fé e dedicação colaboram para o crescimento de nossa comunidade. Observação: trazer uma prenda para ser leiloado na barraca da festa, dia 7/9 de 2025, às 19h30. Com estima e gratidão, a equipe organizadora da festa, da padroeira, agradece. Com a palavra, o vereador Elias Antunes Camargo. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, novos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, os servidores da casa que se faz presente. E boa noite ao senhor repórter Carlos Godoy, que se faz presente. Senhora presidente, quero começar aqui agradecendo, né, vereadora Cíntia, o coronel Adalilton, pela emenda que eu e a vereadora Cíntia solicitou dele, e está sendo a segunda emenda que ele já está encaminhando para a FAINA dentro desses 8 meses. A primeira foi de 200 mil, paga já custeio para a saúde, e agora de 90 mil também pago, agora dia 27, de 90 mil para a aquisição de um automóvel. Então a gente agradeceria pela parceria que ele está tendo com o município de Franca. Também, senhora presidente, eu quero aqui agradecer e parabenizar a todo o servidor dessa casa, da copeira até a vossa excelência presidente, pela presteza que eles estão tendo e pela harmonia dessa casa. Isso tudo só está acontecendo graças a nós, vereadores, inclusive pela seriedade que a senhora vem produzindo nessa casa. Então, a gente quer aqui parabenizar a todos pela presteza e pela harmonia que está tendo nessa casa. E também, amanhã, a gente vai fazer a convite do prefeito e da vereadora Cíntia, uma visita nas estradas, nas pontes que foram construídas, juntamente com o prefeito e acho que o vice-prefeito e o secretário. Ele quer mostrar para nós o que já está sendo feito e o que foi feito já nessa gestão, nesses 8 meses de gestão. Será de muito grande valia a presença dos vereadores para ver realmente o bom andamento e o compromisso do prefeito que ele está tendo com o município. Então, é muito importante a presença nossa amanhã cedo. E boa noite a todos. Quero agradecer ao senhor pelo reconhecimento do nosso trabalho, em especial da minha equipe, da nossa equipe.
que tem feito um trabalho sério, comprometido, com muito compromisso mesmo e dedicação. Obrigada pelo reconhecimento. Passo a palavra ao vereador Cláudio Moroni. Passo a palavra ao vereador Luiz Carlos. Boa noite, pessoal de casa. Está nos vendo, servidores aqui presentes, Carlinhos, todos os vereadores aqui. Agradecer o coronel Adailton, através do nosso vereador Camargo, eu vi nas suas redes sociais, e através do seu empenho. Vereadora Cíntia. A vereadora Cíntia também vai chegar lá. Eu falo Camargo, que foi o primeiro que abraçou já há 6 anos, né, Camargo, mais ou menos, o deputado, e ele vem honrando você, agora a vereadora Cíntia, com essas verbas. Isso é muito importante e faz engrandecer o nosso município, visto que hoje na penúria que nós encontramos, se não for com essas verbas, é difícil fazer algumas coisas, né? E que logo, logo, quanto mais, melhor. Queria que hoje cobrar um pouquinho da nossa secretária de saúde. Precisamos de contratar nossos especialistas. Lá em casa, um pouquinho que eu andei na rua aí, antes de vir para cá, nós precisamos de especialistas aqui, para atenderem que seja um mínimo possível de pessoas aqui no município de Faina. Nós não podemos ficar refém somente da Policlínica de Goiânia, Policlínica de Goiás ou Goiânia. Nós temos que fazer um mínimo aqui. Tem pessoas aí que já estão passando da hora de consultar com especialista. E é igual um carro. O corpo humano é igual um carro. Se tem que trocar o óleo, tem que trocar. Não botou fundo. Né? O radiador que colocar, tem que colocar. Então, 8 meses, eu sei que não está fácil, sei que está difícil. Já foi feito o credenciamento, já está apto os colegas a serem contratados. Então, tem que se pensar com mais carinho em relação a isso. Eu sei, e a população entende também que não vai dar para atender todo mundo, mas pelo menos aqueles que porventura precisar ser atendidos mais rápido, sejam atendidos. Algumas coisas a gente tem certeza que não vai dar conta de socorrer, mas outras nós precisamos socorrer. Então, a saúde tem que ter um olhar mais especial, tem que ter uma atividade maior em relação à população de Faina. É inegável que nós temos melhorias, que não são poucas, são muitas, mas devido à necessidade, nós temos que acelerar o passo. Temos que colocar alguns profissionais para fazer alguns atendimentos, uma vez por mês, depois de 2 meses, tem que ter um início, tem que ter um pontapé inicial. Outra coisa que eu queria falar aqui sobre a água, né? Nós estamos chegando agora no momento mais crítico, agora nesse mês em relação à água. Então, estive lá no Parque das Boas hoje, então tem muitas ruas lá que está com esse problema da água. Nós temos que ter a expertise de usar aquilo que está no nosso alcance para resolver os problemas. Que se declara o estado de emergência, que vai atrás de verbas federais, estaduais, no âmbito das ações de defesa civil, que já é instalada aqui no município, para que essas verbas cheguem de uma maneira rápida. Eu penso que talvez seja uma das verbas que veio de uma maneira mais fácil, mais rápida. Então, tem que ter essa expertise por parte da gestão para interar melhor acerca desses fatos e estar buscando essas verbas. Porque eu creio que deve chegar um ponto aí que nós não vamos ter nada, né? E, dito isso, já cobrar também a nossa secretária do Meio Ambiente, que aquela sessão teve aqui, e assim, pelo menos aos meus olhos, não foram tomadas atitudes quase que nenhumas em relação a todas aquelas indagações que nós fizemos. Então, nós precisamos de mais gerência, nós precisamos de mais gestão, nós precisamos de iniciar coisas e melhorá-las. Um minuto, vereador. Eu vejo que nós estamos ainda patinando muito nessas relações todas, em relação a todos esses quesitos que eu falei. Obrigado por hoje.
Não tendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a explicação pessoal. Passaremos à ordem do dia. Peço à secretária que faça a leitura do parecer do projeto de resolução 023/2025. Parecer das comissões reunidas face ao projeto de resolução número 23/2025, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de resolução número 023/2025. Autoria, mesa diretora. Ementa. Institui e regulamenta o regime de reembolso para despesas de pequeno vulto no âmbito da Câmara Municipal de Faina, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e da outras providências. Relator. Mesa diretora. Inciso 1. Relatório. Trata-se da análise do projeto de resolução número 23/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Faina, que institui e regulamenta o regime de reembolso para despesas de pequeno vulto no âmbito da Câmara Municipal de Faina, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e da outras providências. O projeto de resolução número 23/2025 propõe a criação de um regime de reembolso para despesas de pequeno vulto fundamentado no artigo 95, parágrafo 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A proposição visa conferir maior celeridade e eficiência à administração da Câmara Municipal na cobertura de gastos eventuais de pequeno valor que não se coadunam com o processo ordinário de contratação. O texto do projeto de resolução está dividido em 4 capítulos. Capítulo 1. Das disposições gerais. Define o regime de reembolso e suas aplicabilidades a vereadores e servidores. Capítulo 2. Do regime de reembolso. Detalha o que se considera despesas de pequeno vulto e elenca as despesas passíveis de reembolso, aquisição de materiais de consumo de uso imediato, pequeno reparo, locomoção urbana, gêneros alimentícios para eventos, entre outros. Capítulo 3. Dos procedimentos e da prestação de conta. Estabelece o rito para o pedido de reembolso, a documentação necessária, justificativa, nota fiscal, comprovante de pagamento, ateste de recebimento e a competência para autorização. Capítulo 4. Das disposições finais. Aborda vedações, fracionamento de despesas não admitidas e a resolução de casos omissos. A justificativa do projeto de resolução ressalta a necessidade de aprimorar a gestão administrativa, citando a ineficácia dos trâmites ordinários para pequenas despesas e a consonância do artigo 95 do parágrafo 2º da Lei número 14.133/2021. Argumenta que a regulamentação trará transparência, controle e alinhamento às melhores práticas de administração pública. Consoante despacho presidencial carimbo, o rito de urgência foi deferido dada premência da matéria posta, sendo o projeto encaminhado a essas comissões reunidas para devida análise em seus trâmites regular. Inciso 2. Análise e fundamentação. A linha A. Competência, constitucionalidade e legalidade. A proposição, por tratar de matéria de organização e fundamentos internos dos serviços administrativos da Câmara Municipal, enquadra-se na competência privativa do Poder Legislativo Municipal, conforme o artigo 38, inciso 1 e 7, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Faina. A escolha do tipo normativo, resolução, é adequada, uma vez que se destina a disciplinar matéria de caráter interno, sem criar direitos ou obrigações para terceiros, em consonância com o artigo 129 do Regimento Interno.
Quanto à constitucionalidade, o projeto de resolução encontra amparo no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência como balizadores da administração pública. A regulamentação do reembolso, conforme o propósito, visa justamente aprimorar a eficiência e a moralidade na gestão dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que garante a publicidade e a impessoalidade por meio de regras claras e procedimentos definidos. O fundamento legal principal da proposição é o artigo 95, o parágrafo 2º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe. Artigo 95. Um instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Parágrafo 2º. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior ao previsto no parágrafo 2º no artigo 75 desta lei, e que abranjam despesas que não possam se submeter ao processo habitual de aquisição pela administração pública. Este dispositivo legal autoriza expressamente a realização de despesas de pequeno vulto por meio do sistema de reembolso, desde que observados os limites de valor e a natureza da despesa. A proposição em análise busca justamente regulamentar essa possibilidade no âmbito da Câmara Municipal de Faina, conferindo segurança jurídica e operacionalidade à gestão de pequenos gastos. A linha B. Análise de mérito e adequação. No mérito, o projeto de resolução é pertinente e necessário à realidade da administração pública, especialmente em pequenas e médias câmaras municipais. Muitas vezes exige a realização de despesas de caráter emergencial e de baixo valor que, se submetida os ritos ordinários de licitação ou contratação direta, poderiam comprometer a agilidade e eficiência dos serviços. A regulamentação do regime de reembolso nesses casos representa um avanço na desburocratização e na otimização dos recursos. É fundamental que a resolução estabeleça critérios claros para a caracterização das despesas de pequeno vulto e para a aplicação do reembolso. O artigo 4º do projeto de resolução elenca de forma exemplificativa as despesas passíveis de reembolso, o que é positivo. Contudo, é crucial que a interpretação e aplicação desses itens sejam sempre pautadas pela estrita necessidade e pelo interesse público, evitando desvirtuamentos. O capítulo 3, que trata do procedimento da prestação de conta, é de suma importância para garantir a transparência e o controle, a exigência de requerimentos específicos, justificativas detalhadas, nota fiscal ou documentos equivalentes, comprovantes de pagamento e ateste de recebimento. São medidas adequadas para assegurar a lisura do processo. Há previsão de que a autoridade competente poderá indeferir o pedido em caso de despesa desnecessária, antieconômica ou documentação irregular. Artigo 8º, parágrafo único, reforça o controle interno. Inciso 3. Voto do relator. Face ao exposto, considerando a plena conformidade constitucional e legal da matéria, do indiscutível mérito da proposição por sua contribuição para a eficiência administrativa da Câmara Municipal de Faina, declino parecer favorável e aprovação do projeto de resolução número 23/2025. É o parecer. Sala das Comissões, 1º de setembro de 2025. Vereador Elias Antunes Camargo.
Relator. Seguimos com a ordem do dia, onde serão discutidos e votados os seguintes assuntos a serem apresentados pelo primeiro secretário. Com a palavra a vereadora Cíntia Freire, para averiguar o quórum na ordem do dia. Quórum averiguado. Daremos início à discussão e votação. Quero aqui pedir licença aos novos colegas. Vou me licenciar por alguns instantes. Peço ao meu vice, vereador Dr. Luiz Carlos, para que assuma a presidência. Mais uma vez me dignifica sentar aqui nessa cadeira e ocupar tão honrosa posição, pelo menos aqui eu atribuo e de relevância à população de Faina. Então aqui agora eu quero colocar em discussão e votação o projeto de resolução número 23 de 2025, 25 de agosto, que institui e regulamenta o regime de reembolso para despesa de pequeno vulto no âmbito da Câmara Municipal de Faina, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e da outras providências. Coloco agora em discussão a pauta. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, esse projeto, eu quero parabenizar a mesa de criação na pessoa da presidente Delvânia, da primeira secretária Cíntia Freire e do segundo secretário João Valeriano, pela criação desse projeto de resolução 023 de 2025. Meu voto vai ser favorável, porque esse projeto ele é para o bom andamento dessa casa. Porque com a criação desse projeto, livra algumas partes burocráticas, talvez de pequenos reembolsos, que pode estar fazendo, por a parte burocrática, pode ficar parado de 1 até 3 ou até semanas. Então, com a aprovação desse projeto de resolução, a casa vai ter um bom andamento. Eu vou votar favorável a esse projeto. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Luciano, com a palavra. Eu também voto a favor, porque eu achei interessante esse projeto por essa Casa de Leis, porque nós precisamos desse projeto, que algumas coisas que for acontecer aqui, alguns eventos, alguma coisa que for para estar acontecendo, a gente precisa da casa para estar nos auxiliando, para não ficar pedindo as coisas para os outros. Então, assim, eu achei bem favorável e parabenizo a presidente por essa atitude. Obrigado, vereador Luciano, pelas considerações, mas algum vereador queira se expressar. Na ordem, presidente. Vereadora Daniela, com a palavra. Parabenizar a mesa por esse projeto, é de suma importância para a Câmara, para o desenrolar, porque às vezes nós ficamos esperando muito devido a essa burocracia por coisas tão pequenas, né? Então esse projeto vai nos ajudar para que as coisas possam acontecer mais rápido aqui na Câmara. Igual temos a sala da Procuradoria. Até hoje, né, não foi instalada ainda devido à burocracia que é tão, como se diz, nítida, né? Então, com esse projeto, eu tenho certeza que as coisas possam acontecer com mais eficácia, com mais rapidez. Parabéns, e eu voto sim, por a melhoria, sim, do ambiente, enfim, de tudo. Eu penso que as coisas possam ter mais agilidades com esse projeto. Obrigado, vereadora Daniela, por suas considerações. Vereadora Delvânia, nossa presidente, licenciada por alguns minutos, com a palavra.
Eu quero aqui agradecer as colegas e os colegas, né, que já se colocou a favor do projeto. Eu não poderia deixar de me sentar e para votar nessa resolução, pois eu sou conhecedora de todas as dificuldades, de todas as demandas, né? Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, de forma constante, presente, e está acontecendo situações muito complicadas que têm que ser resolvidas, às vezes, de forma imediata, e que a burocracia atrapalha muito o desenvolvimento da casa. E é como a vereadora Luciana falou, a gente precisa de agilidade. A vereadora Daniela também está aqui me acompanhando sempre, está constantemente presente, não só ela, mas a vereadora Luciana e os demais colegas também. Então, meu voto é favorável, eu não poderia deixar de me licenciar para votar, pois eu sei a importância dessa resolução e ao desenvolvimento dessa Casa de Leis. Obrigada a todos. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador queira se manifestar? Eu, enquanto ocupante dessa função, não poderei votar, mas gostaria de expressar algumas considerações acerca da resolução. Eu vejo que há uma diferença muito grande entre legalidade e moralidade. Já vi muita coisa imoral que era legal, e já vi muita coisa legal que era imoral. E eu vejo nessas leis que são feitas nesse país, há um grande erro de interpretação hermenêutica. Na verdade, falta uma discussão hermenêutica para a gente fazer com que essas leis elas alcancem seu objetivo fim de forma concreta e não deturpada. De fato, essa necessidade de regulamentar esses gastos pequeno vulto, ele é necessário. Em reunião outrora, alguns servidores mostraram aqui para nós alguns casos corriqueiros. Mas cabe a nós, vereadores, pararmos e pensarmos o que é pequeno vulto. Pequeno vulto para o Dr. Luiz Carlos, médico, pode ser muito diferente do pequeno vulto de uma criança. Uma criança, o pirulito é o sonho, é o mundo. O Dr. Luiz Carlos tem andar de Ferrari, porque revelando o sonho dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente aprova. Nesse projeto de resolução, que por sinal necessário, o que me deixa intrigado é o pequeno vulto. 12 mil reais. 12 mil reais é muito. Está linkado lá no artigo 5º da resolução, todas as coisas, né, que se enquadrariam em pequeno vulto. Eu vejo necessário, porém nós temos muito cuidado para não instituir a farra do boi na nossa Câmara. Esses mais de 12 mil reais representam quase 10% do nosso duodécimo. Então a questão nem sempre é ser contra ou a favor, é ser razoável com aquilo que a gente está votando. E será que 12 mil é pequeno vulto? Então, deixo aí essa pequena indagação para que no futuro próximo, onde pessoas idôneas não estejam à frente do nosso executivo, do nosso legislativo, não possam, através desses tipos de lei, instituir a farra do boi e fazer aquilo que sempre nós vimos no nosso município: mandos, desmandos, gastos. A gente não pode falar outras coisas aqui porque a gente não tem a capacidade de provar, porque sempre nós fomos penalizados com coisas que são a olhos vistos e nós não conseguimos ter a força e a capacidade de provar. Então, quando fizermos projetos, temos que ter essa parcimônia de limitar, porque eu não sei até que ponto será interpretado pela população 12 mil reais como pequena monta. Mais algum vereador que queira se pronunciar antes da votação? Só deixar claro que esse valor hoje é para a prefeitura, vamos contar com
todos. Só uma observação, que esse valor aí, o senhor pode explicar que é para a prefeitura, não para a Câmara, esse projeto está sendo votado. Só para deixar claro. É assim, esse projeto não tem nada a ver com o executivo. Não, esse projeto é do legislativo. Esse projeto é do legislativo. Na verdade, algo semelhante já foi votado no executivo e hoje está sendo trazido para essa Casa de Leis. Então, esse é um projeto da mesa diretora e não tem nada a ver com o executivo, é algo interno da Câmara Municipal de Fânia. Mas algum vereador quer se manifestar? Aqui na ordem, senhor presidente. Senhor presidente, a partir do momento que cria um projeto nessa casa, eu acho que jamais a gente tem que ter medo de votar no projeto pensando no futuro. Hoje o projeto está bem claro com seus artigos e futuramente, igual o senhor falou, talvez essa casa não esteja mais, mas todos que bulir a esse projeto vai sofrer com as consequências. Cada um arca com suas consequências. O projeto aí, pela lei federal, o gasto chega a 12 mil e pouco que está hoje, e não é que dizer que todo mês vai gastar esse dinheiro, não. Ele vai ser gasto através da necessidade. Talvez um mês não gasta nada, não precisa, mas outro mês pode gastar 10 mil, 12 mil. E é um reembolso. O vereador ou o servidor dessa casa, ele não vai sair com dinheiro. Não. Ele vai, se houver a necessidade, ele vai desembolsar dele e a Câmara vai reembolsar ele através de documentação, igual foi lido aí, muito bem claro. Então essa casa jamais ela pode ter medo de votar no projeto pensando no futuro, que futuramente talvez entre algumas outras pessoas que não têm a mesma responsabilidade para ter nessa casa. É o meu modo de pensar, o vereador Camargo. Obrigado, vereador Camargo. Entendo. Mas dentro daquela coerência do doutor Luiz Carlos, de sempre pensar no futuro, vou dizer que nossa história, tanto a história antiga como a próxima, nos faz ficar muito temerários. Mas algum vereador que queira se colocar a respeito do tema? Dou por encerrada a discussão sobre o projeto de resolução número 23 de 2025 e vamos iniciar a votação. Aos vereadores que são favoráveis, permaneçam-se sentados e o contrário, que fique de pé. Encerrada a votação, por unanimidade, o projeto de resolução número 23 de 2025 foi aprovado. Retorno agora essa eminente posição à nossa presidente Delvânia para que proceda com a condução da nossa sessão. Nada mais havendo a deliberar, dou por encerrado o presente ordem do dia. Concede um minuto, só. Eu esqueci na explicação parlamentar minha, parabenizar o vereador João Valeriano pelo que ele vem fazendo no esporte aqui no município de Fânia. Porque eu sou esportista, eu estou afastado, cansei muito, e eu estou vendo o empenho dele aí. Eu vejo nesse final de semana a equipe dele foi campeã, e só eu sei o quanto que é difícil mexer com o time. Então, João, parabéns mesmo pelo que você está fazendo pelo esporte do município de Fânia. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer os colegas pelo apoio e dizer para vocês que vocês podem contar com a minha honestidade, com a minha seriedade para a condução dessa Casa de Leis. Eu sei e entendo a preocupação do novo colega vereador Luiz Carlos, mas eu posso responder apenas por mim. Por quem virá, eu não tenho como responder. E eu tenho certeza absoluta
que eu jamais irei fazer farra de boi dentro dessa casa. Até pelo contrário, eu assumi essa casa aqui, eu, como venho da legislatura anterior, né, fui reeleita, e assisti muita coisa que eu não concordava. E a partir do momento que eu assumi a presidência, está aqui o nosso secretário Jair, que é prova da minha responsabilidade com o dinheiro público. Acontecia coisas que eu nunca concordei e que na minha gestão não foram feitas e não serão feitas. A gente teve uma economia gigantesca aqui de combustível. A gente pagava uma média de R$ 3.500 a R$ 4.000 por mês na gestão passada. E hoje, inclusive hoje, exatamente hoje, meu tesoureiro me relatou que nós gastamos apenas R$ 800 em 2 meses. 2 meses. Então, assim, tudo que eu posso fazer para economizar e para trazer qualidade e desenvolvimento dos trabalhos aqui eu tenho feito, né? No supermercado pagava a média de 3.000, 3.200, 3.800. Eu nunca paguei mais que R$ 1.500. Então, assim, o andamento da casa continua de forma tranquila, sem faltar nada, e eu acredito que eu estou demonstrando que realmente é de dinheiro público com responsabilidade. Então, assim, eu quero aqui reforçar meu compromisso com a transparência. Está aqui a minha controladora interna, o Lucas, que trabalha com a gente aí no controle interno, que tem trabalhado e empenhado para a gente ter um portal transparente. Então, tudo que a gente faz aqui está lá, está de forma clara, para que todos tenham acesso. E, enfim, o que eu puder fazer para que essa casa melhore cada dia mais, eu vou fazer. Nós estamos aí com um projeto importantíssimo, nosso parlamento, se Deus abençoar, vai entregar um novo plenário, né? A gente está junto nessa daí, para que a gente possa receber nosso povo com dignidade e também dar dignidade para os nossos futuros legisladores e que a gente possa também, na nossa gestão, usufruir, né, desse plenário. Então, gente, eu agradeço por vocês terem me apoiado e pode contar comigo e precisar, e não só a mim, como toda a minha equipe, em especial ao Dr. Tomás, que está aqui para atender todos nós, sem nenhuma distinção. Agradeço aí, doutor, pelo apoio e vamos elevar a imagem dessa casa, melhorar cada dia mais a imagem dessa casa junto ao nosso povo. Você pode ter certeza que eu jamais vou comprar algo que não seja necessário para essa casa de Deus. Eu tenho muita preocupação com o meu nome, com o meu CPF. Eu quero sair daqui, dessa presidência, com a cabeça erguida da mesma forma que vocês me colocaram aqui. E muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Está encerrada a presente sessão.